Olá, gente, eu sou Elis Petzke e eu estou aqui de novo gravando esse vídeo com vocês e hoje o assunto é casamento de brasileiros com alemães. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, dá aí o joinha, compartilha com os teus amigos nas tuas redes sociais, porque se ajudou você, vai ajudar um montão de outras pessoas. Deixa aí o seu like e me dá uma força aí, me dá uma moral e deixa aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos, ok? Então vamos lá, o assunto é casamento de alemão com brasileiro. Por que dá tão errado? E como dá certo? Eis a questão. Algumas amigas me mandam mensagem, e-mail, conversam muito pelo WhatsApp, né? E elas fazem queixa dos maridos, não aguentam mais. E muitas me perguntam assim, mas como é que você faz para você conseguir ser feliz no casamento? Primeiro, a pessoa baseia a felicidade pelas fotos nas redes sociais. Não é bem assim, não. Eu tenho muitas fotos nas redes sociais, minha com meu marido, da minha filha. Sim, nós somos felizes. Sim, eu tenho um casamento bem sucedido. Sim, nós vamos fazer 9 anos de casados. Eu tenho, sim, um casamento bem sucedido. Nós já passamos por crises? Sim. Crises sérias? Sim. Eu já errei? Bota erro nisso. Já errei muito, já errei feio, já cometi erros quase que irreparáveis. O meu marido também já errou e nós erramos e nós nos acertamos. Casamento é perdão diário. Casamento é decidir. É todo dia você acorda. Todo dia quando eu acordo, tá aí, primeiro conselho. Todo dia quando eu acordo, eu decido amar o meu marido mais um dia. Eu decido perdoá-lo mais um dia. O perdão é só de noite, quando eu vou dormir. Eu perdoo ele. Amém, Jesus. Me dá força. Aí, de manhã, quando eu acordo, eu decido amar o meu marido mais um dia. Eu decido viver com ele mais um dia. Tá aí. Eu decido amar a minha família. Então, é isso. Casamento é todo dia você decidir estar ou não com aquela pessoa. Muitas amigas falam assim, Elis, como é que você faz? Seu casamento é tão bem sucedido. As minhas amigas que frequentam a minha casa e conhecem o meu marido, conhecem a minha vida, elas falam, poxa, você tem um casamento bem sucedido, como é que você faz? Isso é muito legal ouvir isso. Mas não foi da noite para o dia, não foi de repente, não foi automático. Tá? E muitas amigas minhas sofrendo com casamento. E aí eu fui pontuando alguns fatores, eu fiz aqui uma colinha de algumas coisas que eu observo por que não tá dando certo. A primeira coisa é a comunicação. A primeira coisa é a comunicação. Então, desses fatores que eu vou falar, não precisa ser na ordem, tá? Eu botei na ordem para eu poder falar certinho, mas não necessariamente que você esteja vivendo nessa ordem. A comunicação. Quando você vai viver em um país, você precisa falar a língua. Não há liberdade sem expressão. Para você poder se sentir livre, você precisa ter o direito de se expressar. Quando você não consegue se expressar, você não se sente livre. Ok? Então, primeira coisa, você precisa aprender a língua do país. Sabe por que você precisa ter uma boa comunicação dentro de casa? Porque você precisa falar aquilo que te incomoda. Você precisa falar aquilo que você não gosta, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, os seus objetivos, os seus sonhos, os seus planos. Então, o que eu observo, o segundo ponto tá aí. A primeira é a comunicação. O segundo que eu observei, todas. Eu tenho muitas conversas com muitas mulheres, porque está acontecendo de forma muito natural das mulheres me procurarem e pedir algum tipo de conselho para que o casamento delas consigam dar certo. Eu fico legal, eu fico feliz porque elas querem que dê certo. E eu observei uma coisa. Segundo ponto, não saber se expressar. Não falar para o outro aquilo que gosta. Vamos lá. Nós brasileiras, nós temos um ditado, os brasileiros têm um ditado. Quem sabe ler, o pingo é letra. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Para os alemães, isso não funciona. Depois que você aprende a língua, a segunda preocupação que deve ter é a cultura. Você deve conhecer a cultura brasileira. Casou com um alemão, não fica enfiado no meio de brasileiro, vai se enfiar no meio de alemães, vai conhecer a cultura, vai viver a cultura.
Não dá para trazer o Brasil nas costas e viver com ele aqui carregado, sufocada. Viva essa cultura, que aí você vai conhecer o universo do seu marido. E ele também tem que conhecer o seu universo, a sua cultura. Tá bom? Depois eu faço um vídeo em alemão falando para os maridos alemães. Mas esse é para você, mulher brasileira casada com um alemão. Então, você precisa aprender uma coisa. O alemão não entende meias palavras. Você precisa ser clara com ele. Eu sofri muito no começo do meu casamento. Sofri assim, entre aspas. Porque eu achava que ele tinha que entender as minhas meias palavras. Ah, então tá, né? Já que é assim, então já que é assim, é assim. Mas eu não tava querendo que fosse assim. Mas ele falava, então, ela falou que já que é assim, então é assim. O alemão é exatamente assim. Se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Se ele fala assim, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos. Ele acha que você quer. Aprenda a ser clara. Não é não e sim é sim. É dessa maneira que ele vai entender. Se você quer, você fala, eu quero, eu não quero. Deixe bem claro isso. Com os alemães é dessa forma. Ok? Depois que eu aprendi esses 2 pontos, a minha vida ficou muito mais tranquila. O meu marido, ele é muito gente boa. Meu marido é um príncipe. Ele é um cara muito bacana. Ele é muito diferente dos alemães, né? Uma coisa que eu observo, que as minhas amigas todas falam, que nós não temos conta conjunta. Eu não sei quanto que ele ganha. Tudo isso aí comigo aqui em casa é diferente. Nós temos conta conjunta, eu sei quanto é que ele ganha. Ele não se importa de sustentar a casa, ele não exige que eu trabalhe. Eu trabalho porque eu quero, porque eu gosto. Ele não exige que eu trabalhe. Ele faz tudo por mim, ele não se importa de me ajudar, ele me apoia, ele banca os meus sonhos, os meus objetivos. Então, existe aí toda uma questão de cumplicidade, de amor, né? Mas não dá para ensinar ninguém a amar alguém. A pessoa ama ou não ama. Tô falando aqui de coisas concretas que você pode fazer e que vão dar uma ajuda aí no seu relacionamento. Então, você ser clara e objetiva naquilo que você quer com o seu marido. Terceiro ponto que eu observo que muitas, 99,99 cometem. Se sentir diminuída por ser brasileira. Eu tô no país dele, ele sabe mais do que eu. Eu tenho que fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Não, ele mandou eu fazer, eu tenho que fazer. Se eu não arrumar a casa, eu arrumo briga dentro, meu marido briga comigo. Ele exige que eu faça assim. Isso é um erro muito grande. Você não nasceu no dia em que você casou. Você já era um indivíduo. Você é um indivíduo, você é um ser humano, você tem seus desejos, suas vontades, seus sonhos, seus objetivos. Tem dia que você quer, tem dia que você não quer, tem dia que você quer arrumar a casa, tem dia que você não quer arrumar a casa. Dentro desse contexto, tem aquela que diz, a casa é dele. Tudo tem que ser do jeito dele. Se você mora dentro da casa, a casa também é sua. Eu tenho pessoas que eu conheço que não podia nem colocar uma cortina na casa. Um tapete na casa porque o marido não deixava. A casa é minha, você mora aqui de favor. Neca de catibiriba. Você mora na casa, a casa é sua. Você casou, vocês se tornaram uma só carne. A casa é dele, ele já morava lá sim, mas agora você mora, a casa também é sua. Então assuma o seu papel de esposa. Muitas mulheres não assumem esse papel. Passa a vida toda sendo visita na sua própria casa. Eu sempre digo isso. Quando algumas vão me pedir conselho, eu sempre pergunto isso. Você fala alemão? Como que é a sua comunicação? Você é dona da sua casa ou você se sente visita? A maioria fala, eu sou visita. Se sentir visita na sua própria casa, isso inibe você de viver uma vida plena. Isso te inibe de viver um casamento pleno, porque você precisa ter liberdade dentro da sua própria casa. E o marido precisa entender que você é um indivíduo, mas para isso você tem que se comunicar, você tem que falar, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de fazer assim, de fazer assado, tem dia que eu não tô afim. E tem que respeitar, porque casamento não sobrevive sem respeito mútuo. Então tá aí o terceiro ponto. Você precisa entender que você não é inferior ao seu marido alemão. Você precisa entender que você não é visita da sua própria casa. Você precisa entender que você faz parte dessa família e que vocês vão construir uma família junto e o seu querer também é importante.
Os seus objetivos, os seus sonhos, você é importante dentro dessa relação e você tem valor dentro dessa relação. Se não tivesse, ele não teria casado com você. Às vezes o que falta é você se colocar num lugar de valor e não se diminuir. E o quarto ponto que eu observo é muito importante, é que as pessoas vêm para cá sem o menor objetivo de vida. Conheceu um alemão, minha vida estava uma bosta no Brasil, conheci um alemão e eu vou casar. Veja bem, na visão do alemão e na visão da brasileira. O alemão pensa o seguinte, isso eu tô dizendo alguns, tá, gente? Eu não sei se é a maioria, mas é o que eu escuto. Vamos lá, alguns, tá? Eu vou casar com uma brasileira. É latina. Eles acham que a gente vive sambando e transando o dia todo. Eles acham que a gente lava, passa e cozinha nos intervalos do samba e do sexo. Essa é na visão geral deles. Então, casa com a latina, ela vai lavar, passar, cozinhar para mim e eu vou ter sexo a hora que eu quiser e vou ter ainda um sambinha para me divertir. Na cabeça da brasileira, eu vou casar com o europeu, vou ter vida de princesa, ele vai me dar tudo que eu quero e eu vou morar nas Europa e vou tirar onda com as amigas no Instagram. Aí casa, vem pra cá, dá tudo errado. Tem um objetivo de vida, para que você vai, se você ainda vai casar, tá? Se você já casou, a gente tenta acertar aí os parangandã. Mas o objetivo, qual é o objetivo? Você vai casar por quê? Qual é a intenção? Eu gosto dele, ele gosta de mim? Qual é o objetivo de vida que ele tem? Qual é o objetivo de vida que eu tenho? Bate, combina? Porque se não combina, vai dar M. Vai dar M. Agora, se você já está casada, tá aqui e não tem nenhum plano de vida, você precisa fazer um plano de vida urgente para sua vida. Sabe por quê? Porque no Brasil você tinha família, amigos, você tem família, amigos, você tinha um emprego, você tinha o teu salário, você saía com as tuas amigas, comprava o que você queria e tal. Aqui ele saiu de casa muito cedo, porque os alemães saem de casa muito cedo, nunca teve que sustentar ninguém, nunca teve que segurar ninguém nas costas, nunca teve que ser disponível para alguém e nunca teve que fazer tudo por alguém. Aí você, que estava perto da sua família, dos teus amigos, no teu emprego, na sua independência, casou com esse homem que saiu de casa muito cedo e que nunca precisou fazer nada por ninguém, nunca sustentou ninguém. Foram morar na mesma casa. Pá, vai dar ruim. Sabe por que vai dar ruim? Porque ele vai te sustentar por 3 meses. Depois ele vai começar a reclamar. Você tem que trabalhar. E ele acha que você tem que aprender a falar alemão em 3 meses. Ele não tem consciência de que o alemão é uma língua dificílima e que não dá para poder aprender. Se você nunca foi criada falando alemão, se você estudou em colégio alemão, tem contato, aí outros 500. Estou falando para geral, que nunca... Eu comecei a falar alemão com 30 anos de idade, então... eu não sabia nem o que era alemão antes disso. Então você não vai conseguir em 3 meses falar alemão fluente nem em 1 ano. Leva tempo. A fluência, a perfeição vem com a prática. Leva tempo. Mas ele não entende isso, porque ele está cansado, porque ele nunca tinha feito isso para ninguém. E você se cansa, se frustra porque era independente. Mas quando existe amor, quando um casal, pelo menos eu e o Silvio, era exatamente assim. Eu era independente, eu tinha o meu dinheiro, eu fazia... meu dinheiro, que eu digo assim, né? O meu saláriozinho pequenininho, mas era meu. E ele também nunca sustentou ninguém, e trabalhava e saiu de casa com 15 anos de idade, nunca fez nada pra ninguém. Nós casamos. Sendo que como existe muito amor entre a gente, o que acontece? Ele entendeu que levaria tempo para eu poder aprender a falar alemão e ter a minha independência. E eu entendi que eu estava só sobrecarregando ele porque ele precisava fazer tudo para mim. A gente precisava ir nos órgãos públicos até eu conseguir a questão da minha permissão e tinha que ir, voltar, ir papel. Ele tinha que fazer tudo isso. Às vezes eu tinha que ir no médico, ele ia comigo nas primeiras consultas ali, nos primeiros 6 meses. Ele ia comigo, então às vezes ele tinha que faltar trabalho. Com 1 mês de casado, eu tive que operar, ele teve que pedir férias. Enfim, eu sobrecarreguei, eu entendi que eu precisava aprender a falar alemão o mais rápido possível para tirar essa carga dele. E ele não me pressionou, porque ele sabia que se me pressionasse, eu iria bloquear e não ia aprender. Então, observe que houve uma boa vontade, tanto da minha parte quanto da parte dele.
E deu certo. Ele não me pressionou, eu consegui, dentro de um ano, aproximadamente, razoavelmente, uma comunicação, e eu consegui tirar um pouco do peso dele. Então, isso é um fator também muito importante. Você ter a sua independência, porque daí você tira um pouco a carga do outro. E o marido entender que você não vai conseguir falar alemão fluente dentro de meses. Ele precisa entender que você saiu do seu país, da sua terra, e que você agora vai depender dele por um tempo, e que ele vai ter sim que te sustentar por um tempo, até você se tornar independente. Mas tudo isso se consegue, você consegue negociar isso numa conversa. Mas para isso você tem que aprender a se expressar. Olha, eu larguei tudo, eu vim pra cá, nós estamos casados, eu quero que dê certo, eu gosto de você, mas você precisa entender isso e aquilo outro. Casamento tem que ter comunicação, ok? O quinto ponto que eu destaquei aqui eu já tinha falado, né? Saber o seu lugar e que se você ser clara, você aprender a se dar bem com a família do seu marido. Se o teu marido tem uma boa relação com a família dele, você procurar ter uma boa relação com a família dele também. Eu, particularmente, tenho uma ótima relação com a família do Silvio. Eu amo a minha sogra, sou amada por ela. Minha sogra me trata como se eu fosse um bebelô. Quando eu chego lá, ela faz aquilo que eu gosto de comer. Ela me trata super bem, ela me dá presente. Mas é porque eu conquistei o coração dela com a minha simplicidade, respeitando ela. Veja bem, na casa da minha mãe, a gente chega, abre a geladeira, fala alto, senta com o pé no sofá e pinta o sete. Na minha família é assim, nós somos de uma família aglutinada. Na família do Silvio, eles são mais formais. Eles sentam, tudo quietinho e tudo, e não é aquela aberração, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu cheguei, eu observei. Ah, é assim, é assado. E eu dancei conforme a música. Eu fui respeitando o espaço da minha sogra, ela foi respeitando o meu, e dentro da medida do possível foi andando, e hoje nós temos uma relação extremamente saudável. Se bobear, na crise, a minha sogra fica do meu lado, não fica do lado do meu marido, não, ela fica do meu lado. Por quê? Porque eu conquistei o coração dela com simplicidade e humildade. Então, faça o possível para viver bem com a família do seu marido, que aí vocês vão se aproximar mais e mais, ok? Um outro ponto que eu também destaquei, que eu observei que acontece muito com as mulheres aqui na Alemanha, é que elas só querem viver no meio de brasileiros e só que acaba trazendo para si problemas de outras pessoas. Entenda, cada pessoa é diferente. Cada casamento é diferente, cada marido é diferente um do outro. Então, às vezes, você projeta no seu problemas do outro marido que não tem nada a ver com você. Aí você começa a tratar seu marido de forma diferente. Ah, porque todo alemão é assim. Ah, porque todo alemão faz isso. Ah, porque o marido da minha amiga também é assim. E aí você começa a jogar mais carga, mais peso. Da mesma forma acontece com eles também. Ah, toda brasileira é assim. Ah, toda brasileira faz isso. Não. Então você precisa deixar claro para o seu marido quem é você dentro dessa relação. Qual é a sua importância na relação? Qual é o seu papel dentro da relação? Qual é o papel dele na relação? Não é só o que ele quer que é importante, o que você quer também é importante. O seu tempo também é importante. E o seu marido precisa entender a te respeitar, mas para isso você precisa se ver como uma mulher importante, como uma mulher especial, como uma mulher que tem valor, e aí passar esse tudinho para ele. Porque ele precisa ver isso. Então, esses são alguns pontos que eu observei e de que está dando muito errado em algumas relações. Então, vamos lá. Aprender a língua para você poder aprender a se expressar, saber o seu lugar na sua relação, entender a cultura, porque muitas coisas que acontecem que é parte da cultura. Às vezes o Silvio faz alguma coisa e eu falo, nossa, mas que... Não, mas é da cultura dele fazer aquilo. Nós temos essa ilusão de romantizar tudo, de achar que tudo é tudo muito romântico. E os alemães não são assim, eles são pragmáticos e metódicos. Então tudo com ele é preto no branco. Então você precisa aprender a lidar dessa maneira. Tudo bem que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, você não precisa deixar de ser você, mas entender o outro, assim como ele também tem que entender o seu lado.
mas como o vídeo é para mulher, então eu tô falando diretamente para mulher. Posteriormente eu faço em alemão, como eu falei, para os maridos alemães entenderem melhor a cabeça da mulher brasileira. Então, ter essa flexibilidade. Primeiro, aprenda a língua o mais rápido possível, para você poder se expressar. Entenda, você não é obrigada a fazer tudo o que seu marido quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Você não é empregada, você é esposa. Terceiro, a casa também é sua. Se comporte como dona de casa. Quando eu casei, mais um, para terminar, eu já vou terminar o vídeo, agora que já tá com 20 minutos, vou terminar já. Quando eu casei, o Silvio já morava no apartamento. Sala, quarto, cozinha e banheiro. Era pequeno. E aí não tinha cortina, não tinha tapete, casa de homem. Tinha sofá, um sofá grande, um móvel lá na sala, tudo. Ele saiu para trabalhar. Quando ele chegou, tinha tapete e tinha cortina na casa. Eu fui na loja, comprei tapete, comprei cortina. Ele me deu dinheiro para poder fazer as coisas do mês. E eu fui lá e comprei cortina, comprei tapete, comprei um montão de coisa para casa. Quando ele chegou, ele olhou, falou, nossa, que bonito. Ele gostou. Eu não perguntei se ele queria que eu colocasse tapete, provavelmente ele ia falar que não. Porque o alemão nunca quer gastar. Esse é um dos pontos também que eu esqueci de falar. O alemão nunca quer gastar, então não pergunte, vai lá e compra. Ah, eu fui lá, comprei a cortina, comprei o tapete, a casa ficou com carinha de mulher, ficou com a minha carinha, eu botei ali o meu toque. Então coloca o seu toque na casa, pra você perguntar, não, minha filha, vai lá e faz. E se ele reclamar, você fala, ah, mas isso me faz tão feliz, eu fiquei tão feliz. Mostra pra ele aquilo que você sente. E aí o seu casamento vai começar a melhorar. Bem, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês consigam ser felizes no casamento de vocês. Todo mundo nasceu para ser feliz e casamento foi feito para ser bem sucedido. Família foi feita para ser bem sucedida. Então, se você achar conveniente, você segue os seus conselhos. Se você achar que não é conveniente, eu sinto muito, mas passa para outra pessoa, quem sabe outra pessoa sente. E você dá ideia. E eu quero fechar esse vídeo o seguinte. Semana passada eu dei um conselho desse para uma amiga minha. Ela falou, eu não faço nada com meu marido. É só lavar, passar, cozinhar e cuidar de filho. Tem 2 anos que a gente não faz nada. Eu cheguei para ela e falei assim, chama o seu marido para ir jantar. Fala assim, olha, a partir de hoje, todo mês, toda última sexta-feira do mês, um exemplo, eu quero sair para jantar com você. Aí ela falou, não, isso não vai funcionar, ele não vai aceitar. E eu falei, faz. E aí ela fez, ela tomou coragem e falou, o que você acha de toda última sexta-feira, um exemplo, a gente sair para jantar? Ele falou, nossa, até que enfim você teve uma boa ideia. Vamos sim, ele concordou na hora. Às vezes, só tá faltando você tomar atitude, você se expressar. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu casamento e que tudo dê certo. Escreva aí no comentário, me sigam nas minhas redes sociais, me siga lá no meu Instagram e fala pra mim se deu certo e se não deu, se você fez isso aí que eu falei, se funcionou, se não funcionou. Chega aqui, conta pra mim, conta os seus problemas pra mim. E aí eu vou estar orando pela sua vida e Deus vai abençoar o seu casamento. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos vocês, sejam felizes. Tchau!